Está aqui o Bruno Sobral, jovem, professor da UERJ, um pesquisador inquieto com propor políticas públicas para desenvolvimento econômico ali. Botei esse título aqui, eu estou tentando seguir um pouco a orientação da mesa, que é uma coisa mais no sentido normativo, né? Ou seja, de oferecer ali subsídios, né? Recomendações ali para tentar equipar, então, dentro de uma escala de poder local, ou seja, um poder municipal, como é que ele poderia elaborar estratégias, como é que ele poderia pensar, então, no seu desenvolvimento, elaborar uma narrativa em cima dessa especificidade, então, dessa radicalidade da questão do Rio de Janeiro. Né? Então, grifo essas duas dimensões ali, a questão federativa e o planejamento público. Faço já um comentário, né? Ou seja, que a grande dificuldade que a gente tem é não falar para convertidos, né? Porque, por exemplo, aqui, né? Eu falar planejamento público indutor para o Mauro Osório já está cansado, né, de a gente discutir sobre esse tipo de coisa. Na federação também, com alguns colegas que eu estou vendo aqui presente a gente já fala esse tipo de coisa. Só que, por exemplo, a nossa classe política, se ela não assumir esse discurso, se ela não estiver presente para escutar esse tipo de indagação nossa, a gente vai estar falando, eu estou quase me sentindo na academia, né? Ou seja, falando para pessoas que querem ter um debate sobre aquilo, mas sem o exercício propriamente do poder, da execução, e disso servir para dar uma virada do ponto de vista de uma visão alternativa para a execução de política pública. Esse é o grande desafio que a gente vai ter, ou seja, conseguir chamar, talvez acho que a principal ausência, que se fez aqui no comentário na fala de abertura, da própria classe política. Se ela não estiver presente, a gente vai estar falando para a gente mesmo. Bem, passando então a segunda observação aqui, o que pode poder local? É importante entender que isso entra dentro do debate escalar, né? E chamar a atenção aqui que nenhuma escala é mais importante que a outra, porque cada escala envolve a discussão de uma problemática. Então você tem que perguntar qual é a problemática que está associada àquela escala de análise, né? Então, ou seja, uma abordagem completa é aquela que vai ter, então, que trabalhar nas múltiplas escalas do problema. Na escala local, na escala estadual, na escala nacional, na escala internacional, ou seja, avaliando aí justamente quais são os limites para a capacidade de tomada de decisão. E sabendo o limite disso, como articular a tomada de decisão também, apoiar nas outras escalas que são necessárias para o enfrentamento do problema. De uma maneira mais específica, o poder local ele pode agir sobre essas aglomerações produtivas. Fazer algumas políticas ali de fomento, subsidiar, melhorar economias externas, infraestrutura, articular uma governança, mas ele não possui instrumentos básicos que são fundamentais para uma política de desenvolvimento. Então, ou seja, comando de taxa de juros, de câmbio, de crédito e inclusive de fiscalidade. A fiscalidade de uma gestão municipal, em particular, ela é muito aquém do que é necessário para uma política de desenvolvimento territorial. E se ela tentar fazer, ou melhor, se ela assumir no lugar do Estado Nacional esse papel, ela corre o sério risco de quebrar. Então, esse é o grande desafio, em particular aqui, por isso que eu grifo isso no final, ou seja, quanto à fiscalidade, muitas iniciativas, elas acabam superando as possibilidades do orçamento ou a capacidade de endividamento dessa máquina pública. Isso, inclusive, pode pôr em risco demandas sociais, porque quando essa máquina quebra, você vai atacar despesas obrigatórias, você vai reduzir despesas com o pessoal, você vai começar a fazer uma carestia de recursos. Então, é fundamental, nesse sentido, ou seja, reconhecer que o poder local ele não é um substituto ao Estado Nacional, mas, articulando as escalas, ele deve se voltar a um projeto de país. Então, ou seja, a gente não é para assumir as funções de Estado, até porque a gente não tem fiscalidade suficiente para isso, Estado Nacional. Mas a gente não pode perder a dimensão e o sentido estratégico de um projeto de país. Ou se perguntar qual é esse projeto, qual é o papel que o Rio tem nesse projeto. Bem, a minha abordagem de território, eu gosto sempre de falar que tem que ser além daquela discussão de
desigualdade espacial ou desequilíbrio espacial, ou seja, o território ele não é um conjunto de áreas pujentes ou áreas não pujentes, de modo que então as áreas não pujentes então tem, entre aspas, pouca atratividade para o mercado. Então esse seria o desafio do desenvolvimento, dar mais atratividade para essas áreas. Eu acho que o ponto de vista não é por aí, porque exatamente você tem que ter uma abordagem que embarca a totalidade do fenômeno, ou seja, então o território com uma totalidade problemática, desarticulada e com fatores de inércia resistentes à mudança. Então esse indagar como esse território ele está desarticulado, e não apenas você focar em algumas áreas que estão ali, entre aspas, à margem do processo dinâmico. Na verdade, ele como um todo tem um problema de dinamismo. Mesmo as áreas supostamente dinâmicas, elas estão muito aquém do seu potencial, exatamente porque essas áreas dinâmicas não estão associadas à articulação do território como um todo. Então, nesse sentido que eu gosto de falar que desenvolvimento não é brincar de lego, não é ficar ocupando espaço, não é ficar botando ali alguma atividade numa área supostamente vazia. Você tem que ter essa abordagem da totalidade, para ver como é que você faz uma integração realmente eficaz, uma integração socioeconômica eficaz. Então, para o meu ver, o problema não é de reequilíbrio espacial, mas sim uma ação coordenada para desencadear essas sinergias com vistas a aumentar a integração socioeconômica. Então, ou seja, ter essa abordagem sistêmica significa acionar esses recursos ociosos, ter um diagnóstico sobre esses recursos ociosos, que estão ocultos, dispersos, mal integrados, com vistas a articular esses complexos no território, os complexos logísticos produtivos, que vão abarcar de uma forma polarizada as diversas áreas do território. Então, baseado nesse diagnóstico, ao meu ver, o desafio não é ficar apostando nesses jargões como cidade competitiva ou endossar uma falsa ideia de desenvolvimento local endógeno, mas sim como o Rio de Janeiro e algumas partes do território de Janeiro são passíveis de integrar esse esforço de desenvolvimento não só na escala metropolitana, como na escala estadual, como na escala nacional. Nesse sentido, ao invés de pensar daquele ponto de vista de uma cidade competitiva, o desafio é você estruturar esse planejamento indutor. Ou seja, o Estado, ele assumia um papel de coordenação do mercado. Ele não ia atrás do mercado, mas sim ele ia na frente do mercado, ele induzir certas decisões baseadas no que ele considera o interesse público. Então, ou seja, para isso aqui, eu cabe fazer essa parte aqui sobre a minha compreensão de mercado, porque até isso o conceito, às vezes, é muito mal colocado. O que interessa, então, não é discutir o mercado em abstrato, mas sim você recriar mercados específicos, mercados estratégicos. O mercado não é uma coisa dada. Porque às vezes fala, você tem que ali ver o que o mercado quer, ver uma sinalização, agradar. O mercado não é dado. O mercado que está dado, o mercado presente, é o mercado a ser superado. É o mercado que não garantiu o desenvolvimento. O mercado que a gente tem que visar é o mercado futuro, é o mercado que a gente quer articular, que a gente quer reorganizar, que a gente quer reestruturar do ponto de vista da estrutura produtiva. Então você não tem que ficar preocupado em tentar seguir ali certos preceitos, certos fundamentos, como se coloca, de um mercado envelhecido, de um mercado a ser superado, de um mercado que esses defensores querem tomar aquilo como a regra fundamental, a regra de ouro, garantir a estabilidade para esses mercados. Os mercados eles não têm que ter estabilidade, ao contrário, eles têm que ser tensionados, eles têm que ser estimulados a assumir funções que têm mais a ver com o interesse público. Então, ou seja, trata-se de um processo, então um mercado, um processo e portanto, dinâmico, passível de inúmeras configurações, especificidades históricas, geográficas e sujeito à revisão no tempo, ou seja, não tem fórmula, não tem cartilha. Você periodicamente tem que revisar as ações, porque às vezes as ações que são importantes naquele momento, para aquele estágio de desenvolvimento, para articular e desenvolver novos mercados, em outro momento vai ser superado. Não só pelo contexto, uma época histórica diferenciada, mas também por todas aquelas questões históricas geográficas que aquela região vai estar associada. Então, que vão ser outras ao longo da história. Bem,
Então, um ponto fundamental é a gente não tratar economia e mercado como sinônimos, mas de modo a achar que o Estado é algo que às vezes intervém na economia, às vezes, inclusive, tem essa falsa noção de que ele atrapalha, mas, na verdade, entender que o Estado é um agente econômico fundamental para a economia. A economia não é a ciência dos mercados. A economia é justamente como você faz esse desenvolvimento institucional, que articula os mercados a partir de uma inteligência, de uma capacidade estratégica a partir do Estado. A ação governamental, então, ela deve se resumir a meramente ela influenciar apenas a distribuição locacional de investimentos. O local ele não é para ser visto como um mero recipiente neutro, que tem que se atrair e mobilizar recursos nele. Não é brincar de Lego, como já falei antes. Ou seja, evitar esse mero comportamento reativo às forças de mercado como um mero facilitador de negócios. Ao invés disso, ao invés de apenas facilitar negócios, garantir a rentabilidade desse negócio, você tem que buscar, então, não só responder ao mercado existente, mas recriá-lo, reorganizá-lo. Ou seja, a formação de novos mercados é o que interessa, não o mercado que ele está. O mercado atual é um resultado de uma fase de desenvolvimento pretérita, onde, então, você tem que buscar uma organização superior para reconfigurar isso. Analistas que buscam apenas resguardar esses mercados envelhecidos de pouca valia tem recomendação deles. As metas públicas não devem se basear apenas nisso, porque senão é você reproduzir a inércia, é você reproduzir a falta de desenvolvimento, a imobilidade política, para você superar essa ordem de coisas, mas fazer crer, então, que a economia é para garantir novos modelos, né, como instrumento de transformação estrutural. Então, ou seja, você tem que visar mecanismos de coordenação pública de decisões em prol de uma acumulação de capital com uma temporalidade estratégica e não apenas uma temporalidade de retorno. Muitas vezes os gestores públicos eles só se preocupam com a viabilidade econômica de um projeto e não se preocupam em analisar qual é a relação desse projeto e dessa viabilidade, essa taxa de retorno, com propriamente um desafio, com um desafio estratégico. Cadê o plano? Cadê a programação? Cadê o diagnóstico das cadeias? Como articular isso, então, numa noção de metas, de acompanhamento? Isso é um planejamento indutor, de modo que o Estado não fica refém desses humores do mercado, que às vezes quer garantir interesses que vão, inclusive, ir contra a dimensão estratégica mais profunda. Bem, então, para isso, a gente tem que superar consensos que são, às vezes, muito a priorísticos, né, arbitrários, são consensos tomados como um senso comum, na verdade, ou seja, o debate sobre eles, a crítica sobre eles, quase nunca é exposta, mas deve ser feita. Né? Em particular, como o Mauro falou, outros já falaram, inclusive, essa falta de reflexão séria sobre a economia fluminense e carioca, faz acreditar, então, recorrentemente, no que eu estou chamando aqui de efeito manada e manipulador de expectativas. Então, ou seja, toda hora você vai ter ondas de otimismo exagerado ou pessimismo exagerado, sem propriamente você ter ali uma temporalidade, uma visão, um horizonte de longo prazo, e você persiste, e você não é abalado por esses humores, por essas conjunturas adversas. Toda conjuntura, ela dá uma guinada, uma inflexão, às vezes, 180 graus numa gestão. Justamente por ela não ter essas bases firmes do ponto de vista estratégico. Bem, essas falsas euforias, então, muito alimentadas de uma maneira midiática, vão, então, trabalhando essas expectativas de mercado ao sabor do ciclo econômico. Alguns formuladores, inclusive, vão seguir, eu chamo aqui isso de discurso tolo, que o Rio, então, essa seria a narrativa que ele teria desperdiçado anos de ouro, de bonança. A gente defende que isso é uma avaliação equivocada, porque isso era fruto de um otimismo exagerado. Então você tem que indagar qual foi o processo que gerou esse otimismo exagerado, e não ficar aqui repetindo o erro, agora com o pessimismo exagerado. Que o Rio não aproveitou, que o Rio não tem jeito, que o Rio, então, ele é incapaz de aproveitar janelas de oportunidade.
oportunidades, porque, na verdade, essas janelas de oportunidade não foram construídas de uma maneira estratégica sustentável. Bem, confunde-se, então, ao meu ver, desenvolvimento com balcão de negócio. Em muitos casos, isso vai beneficiar os próprios formadores de opinião que defendem esses efeitos manadas e manipulação de expectativas. Por quê? Porque eles vão ser consultorias, eles vão ser contratos de publicidade, eles vão ser, inclusive, parcerias empresariais que ficam tentando direcionar as políticas públicas. Num momento, gerando esses otimismos, no outro momento, gerando esse pessimismo, e com isso deixando o Estado refém, em vez do Estado controlar a temporalidade do processo. Então, eu acho que agora, nesse momento de crise, o Mauro diz que é oportunidade, né? Então, é uma boa oportunidade para ser diferenciado com mais rigor do que ser um Estado meramente facilitador de negócio do que um Estado planejador. Para isso, aqueles que fazem esse discurso de anos dourados, de bonança perdida, né, a gente tem que superar o cerne da crítica dele, que vai dizer o seguinte: é uma gestão administrativa perdulária. O problema é só de gestão. O problema é só de administração de empresa. Aliás, para falar provocativamente, porque muitos desses analistas vão tratar o Estado como se ele fosse uma empresa. Que não fecha balanço, que não faz continha, que não tem ali o saldo positivo. E não se interroga sobre o desafio estratégico, qual é a diferença, qual é a especificidade do interesse público, quais são os mecanismos de política econômica que são diferentes das ações empresariais. Então tem uma abordagem totalmente reducionista. E associado a fechar o problema como meramente um problema de gestão administrativa, ele não vai no cerne da questão, que é justamente essa falta de um sistema de planejamento econômico que garantisse estruturas sustentadas de receita pública. Então, por isso que é o desafio que eu falei no início, ou seja, se a gente falar só para pessoas que não têm poder econômico, ou seja, não vai ficar ainda claro para a classe política o que é planejamento econômico. A gente vai ficar gritando no deserto, porque ela vai continuar confundindo desenvolvimento com balcão de negócios e ser capturada a sua temporalidade por esses formadores de opinião, curto-prazistas. Bem, a falta de adensamento produtivo, justamente por ter essa ausência, a falta de adensamento produtivo, que eu, o professor Mauro, enfim, eu criei esse conceito lá na minha tese de doutorado, que chama de estrutura produtiva oca, do ponto de vista regional, continua ausente na retórica dominante. Então, se não se discute isso, parece que o problema foi apenas, falando especificamente do Estado do Rio de Janeiro, problema de gestão, quando você tem uma debilidade produtiva que está ausente no debate, e ao mesmo tempo, no outro lado, em plena crise federativa, explicitada por uma severa recessão, nada disso é comentado. Né? O Mauro citou, a questão do Lei Candir é um dos epifenômenos desse processo. É um dos desdobramentos disso. Então, ou seja, a gente não discute federação, a gente não discute o lugar do Rio na federação, a gente não discute como o Rio de Janeiro não está articulando o maior poder de barganha dentro dessa disputa federativa, e não discute as especificidades de um plano estratégico de desenvolvimento do Rio de Janeiro que tem que enfrentar essa debilidade produtiva. Porque o fiel da balança, ele é cobrado se ele fez um bom ou não balcão de negócio, para gerar aquele otimismo que vai ter ali algum referendo midiático para provar se foi bom ou não. Bem, então, dessa forma, qual é o grande risco disso? Né? Ou seja, não é meramente demagogia falar isso. Qual é o risco disso? Que é onde eu vejo o resultado disso. Você isola estrategicamente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está isolado do debate federativo, ele está isolado de entender uma dimensão estratégica de futuro. Então, ou seja, fragiliza a capacidade de articulação política para alternativas. Aqui, sendo bastante polêmico, você fala, entre uma ideologia anti-Estado e defender os interesses do Rio, muitos preferem o primeiro. Na verdade, tem um anti-Estado e tem o crime. Enfim. E um acaba estimulando o outro. Bem, aqui eu vou passar, acho que talvez um pouco rápido, não sei se o Bruno me der um pouco de tempo, porque se detalhar. Tá, então eu vou falar um pouco disso, para explicar, para detalhar um pouco esse conceito, né?
Então, ou seja, estrutura produtiva oca é o quê, né? Lembrando, né? A gente está aqui falando de uma gestão municipal, cidade do Rio de Janeiro, mas esse é o conceito para entender a dimensão regional. É claro que o Rio de Janeiro tem potencialidade, tem uma economia muito mais diversificada, muito menos especializada. Só que se a gente entender que o Rio de Janeiro, como cidade, poderia se desenvolver muito mais se ele tivesse essa visão de que ele pode ser um grande articulador de desenvolvimento regional, ou propriamente o principal polo do desenvolvimento estadual, esse conceito é fundamental entrar na discussão. Não é para ver como a gente está menos penalizado por ele, mas como esse conceito não é enfrentado também. E a dimensão, eu diria eu, como eu falei nisso, a escala que ele exige de enfrentamento. Bem, então eu defino estrutura produtiva outra. Esse é meu diagnóstico sobre a economia fluminense. Um conjunto disperso de especializações setoriais em uma região com pouca coerência do ponto de vista de divisão territorial do trabalho, ou seja, um polvilhado de unidades produtivas que não articulam as cadeias, não geram adensamento, não tem, inclusive, sinergias que seriam lógicas do ponto de vista técnico. Um exemplo, por exemplo, disso. A siderúrgica não produz para a naval, por exemplo. Você tem uma indústria petroquímica nascente ali, mas que ela tem uma dificuldade gigante para uma indústria de plásticos. Então, ou seja, mas ao mesmo tempo você tem ali um polo de algumas indústrias de plástico meio ali desarticulados. Então você tem esse desafio de você, eu falo assim, o Rio de Janeiro não tem que inventar a roda. O problema do Rio de Janeiro é que tudo foi feito de uma maneira com pouco planejamento estratégico. De modo que o desafio é você dar coerência para essa economia, você gerar propriamente o que a gente chama de economia regional, que não é simplesmente você juntar um monte de coisas no território, mas isso configurar cadeias, configurar complexos. Uma economia, então, que dessa maneira ela fica muito dependente do aproveitamento de algumas vantagens já reveladas, que passam a ser vistas como vocações. Aí, geralmente, o Rio vive naqueles otimismos exagerados de ficar listando algumas vocações que ele se agarra, como se aquilo fosse uma balsa salva-vidas, um bote salva-vidas. Quando, na verdade, não é essas atividades que são alguns salva-vidas, mas elas são potenciais para se transformar em setores líderes do que elas não se tornaram nesse momento. Então, ou seja, muitas vezes provoca uma euforia exagerada sobre as potencialidades dessas supostas vocações, embora existam, e não se faz exercício de planejamento para isso, para você avaliar essas brechas, para alguns ganhos de competitividade serem superados além desses nichos setoriais. Então, ou seja, você não foca em vantagens competitivas sistêmicas. Muitas vezes as empresas ficam, ou quase saem, ou acabam saindo, porque elas estão apenas ligadas não a uma estrutura produtiva forte, mas a alguma circunstancial vantagem, que no tempo às vezes se perde. Então, você não tem um planejamento para organizar essa estrutura produtiva, dar coerência para ela, essa é a principal vantagem competitiva para qualquer empresa. Por isso que é fácil para São Paulo atrair as empresas. Porque ela já oferece ali um cluster, ela já oferece ali um polo, ela já oferece ali uma série de cadeias para ela se articular de uma maneira ao longo do tempo, com visão de longo prazo. Por isso é fundamental o planejamento indutor, como fiz mencionado. Bem, mas na ausência disso, a gente é possível listar um conjunto de atividades dinâmicas. Às vezes as atividades dinâmicas vão depender do sabor da conjuntura. Elas podem oferecer resultados ali agradáveis em um certo período do tempo, mas elas não se configuram então nesses setores líderes, capazes de ser efeitos indutores, de arrastos significativos, ainda que possam ocorrer ciclos expansivos, como eu mencionei. Bem, então elas vão ficar ali, tudo vai depender do grau de vulnerabilidade, de acordo com certo contexto, que essas atividades vão estar inseridas. Então, ou seja, é uma economia, e isso ficou claro no momento atual, que ela é muito suscetível a sofrer, e com mais intensidade, os rebatimentos de qualquer crise internacional e nacional. Por quê? Porque ela não tem vantagens competitivas sistêmicas. Ela não tem temporalidade estratégica. Se é feito tudo no balcão de negócio a sabor do mercado, muda os humores do mercado
essa estrutura ela vai se destruturando igual um castelo de cartas. E o gestor público fica perdido e às vezes sacrificado na sua fiscalidade, porque ficou muito ancorado naquele balcão de negócio. Bem, então aqui eu só vou apresentar rapidamente só alguns dados, só que eu passo bem rápido, só para mostrar, para não falar que eu estou às vezes só falando e não tendo um diagnóstico. Então, aqui você vai ver que é valor adicionado bruto, tá? Isso aqui é Estado, tá? Mas é uma série de encadeamento, tá? E pegando aqui desde a gestão da Rosinha até o último ano que tinha ali, né? Acho que agora já deve atualizar para 2015, sempre tem uma defasagem de 2 anos. Aqui é contas regionais. E você vê que o Rio abre uma boca de jacaré da média nacional. Que mostra, ou seja, há um descolamento da capacidade de agregação de valor nessa economia. Então, que bonança econômica é essa? Eu nem peguei indústria, porque a pessoa fala, você fica só discutindo indústria e tem outras potenciais. Não, isso aqui é o geral. Abre a boca de jacaré, o Rio não está acompanhando nem a média nacional. Os anos que o Rio se aproximou da média nacional é porque a média nacional infletiu para baixo. Então, é porque ela foi pior. Teve ali algum momento difícil, foi 2014 e 2009. Bem, uma coisa que é importante também é que o Brunel chamou a atenção para o Observatório do Emprego que a gente está ali querendo, né, desenvolver, mas esse dado, eu acho que de longa duração, aqui é muito importante, porque ou seja, se você comparar pela rádio, e você pega ali, 85 é o ano que eu tenho maior possibilidade de começar essa série, porque a série começou aí, né? E você compara Rio de Janeiro com os outros estados principais, inclusive com a média nacional, ele é o único na indústria que teve uma retração real, não é uma retração relativa, não é um crescimento menor. Enquanto mesmo a média nacional crescendo pouco, do ponto de vista do emprego, hoje o Rio tem menos emprego industrial, menos operário do que tinha em 85. Então isso não se explica por reestruturação produtiva, por desenvolvimento tecnológico, porque senão ele estaria acompanhando a média nacional. Tem uma especificidade aí, ou seja, essa estrutura produtiva, e considerando a indústria um desses motores que tem maiores efeitos multiplicadores particular essas cadeias de produção, isso foi engolido, isso foi reduzido. A gente vê isso em alguns dados, inclusive, do ponto de vista do emprego, o Rio pulou da segunda posição, ou seja, pelo emprego ele era a segunda maior base industrial, para a sexta posição. Bem, isso vai estar associado a uma especialização produtiva, uma economia que em 70, esses 3 setores aqui, eles perfiguravam em torno de 23% da estrutura industrial. Em 2010, em 2011, eles já são a metade. Aqui caiu um pouquinho, porque esses setores também entraram no problema ali conjuntural, ali, na siderúrgica, saturou o mercado, petróleo, enfim. Mas, ou seja, o Rio ele se especializou em só algumas atividades, de grifo, para entrar no debate, atividades de commodities. Pouca agregação de valor, dificuldade de controle de mercados. Isso a gente vai ver refletido, aqui são dados da administração pública estadual, né, nas suas contas. Aqui primeiro uma análise conjuntural, né? Então eu falei ali, o que leva a indústria produtiva a outra? Ela leva a estar mais suscetível à crise. Então, ou seja, em poucos anos, essa receita primária, aquela azulzinha aqui, despencou. Mas despencou vertiginosamente. Que está em termos reais, tá? Está em termos reais. O que o Estado faz? Ele tenta reduzir despesas. Só que as despesas ele não consegue reduzir na escala da queda de receitas. Então, ou seja, ele fica correndo atrás do próprio rabo, como eu falo, ou seja, de modo que às vezes aqueles formuladores ali anti-Estado vão dizer o seguinte: o problema é o tamanho do Estado, você tem que reduzir mais o Estado. Só que com você fazendo isso, você pode gerar inclusive um efeito recessivo que gera uma maior queda da receita no período seguinte. A UERJ tem que contribuir, pô. Oi? A UERJ tem que contribuir. Em que sentido? No sentido do corte de despesa. Que a UERJ é que tem sido mais prejudicada, né, na verdade. Né? Não é por corte de despesa, né? É por aumento de receita. Não, estou brincando. Entendi. É porque está sendo gravado, é importante deixar claro aí que vai que alguém que pega um trecho aí, escuta isso, já... Recorta. Exatamente. Quer dizer, o professor Mauro Osório defende a austeridade na UERJ.
Você já recebeu agosto? Não, recebe hoje. Deixa eu passar aqui, depois a gente volta. Então, bem, esse é o ponto conjuntural. Agora, se você for ver do ponto estrutural, aqui eu peguei a taxa média anual de crescimento da receita corrente líquida, também desde a gestão da Rosinha. O Estado do Rio, é o que tem a menor taxa de receita corrente líquida, no média anual. Diferente, inclusive, de outros estados que também estão supostamente ali na sinuca, que é Minas, Rio Grande do Sul. Então você tem um problema estrutural ali, que conjunturalmente é arrasado. Em vez de discutir como fortalecer esse Estado, fortalecer o planejamento para gerar a recuperação disso, você fala que o problema é o Estado, o problema é o tamanho dele. Então você gera um sério risco de desorganizar mais o Estado. Tornar ele mais refém dessa lógica que gerou esse resultado. Além disso, você gera uma explosão do endividamento, que eu só vou falar disso aqui e termino, acho que tem mais a conclusão. Porque é o seguinte, aí para emendar na questão federativa, boa parte dos endividamentos que foi feito aqui no estado do Rio de Janeiro, né, a gestão estadual, foi para fazer investimento público. Investimentos públicos que eram de interesse nacional. E foi parte, então, de um concerto federativo para isso. Porque eles poderiam ter sido assumidos por orçamento federal. Numa escala de poucos anos, o Rio de Janeiro, ele assumiu um endividamento em torno de 23 bilhões. 23, 24 bilhões. Ô Bruno, os gastos da prefeitura com as Olimpíadas, tudo bem, incorporando os BRTs, foram 40 bilhões. 40 bilhões. E é importante grifar, eu não critico você fazer endividamento para investimento público. O problema é, cabe ao orçamento estadual aguentar isso? Cabe a ele, a fiscalidade dele, assegurar, substituir o papel do Estado Nacional? E da Prefeitura do Rio também. Ou a Prefeitura do Rio? Por isso que a gente tem que ter essa clareza da dimensão federativa. Porque senão a gente é engolido nesse processo, é pressionado a assumir essas funções e depois dar o que deu. Porque aí vem o governo federal e vai dizer, você me deve, você tem que me pagar, você tem que assinar o acordo nas condições que eu quero, porque você que foi responsável. E reduz o seu Estado. Dane-se a necessidade de você ter um Estado para fazer desenvolvimento. Bem, então, concluindo aqui, como pensar a política na esfera subnacional? Então, eu botei ali no meu título, pensar com radicalidade, ou seja, ir na raiz da questão, que quer dizer, então, você ir além do aparente, buscar um sentido próprio, estratégico, que, ao meu ver, então, seria vocês fazerem esse tipo de pergunta. O que significa a federação no Brasil atual? Qual a sua relação com a formação territorial fluminense e o que isso diz para um projeto de futuro? Essa é a radicalidade. E a especificidade, que, na verdade, então, é não se pautar em generalizações, copiar modismo, né, fórmulas prontas, que vão estar ali associados a essas marés de otimismo e pessimismo, é fazer a pergunta, qual é o lugar da economia fluminense carioca na federação e no projeto de país? Como formar e consolidar esse sistema econômico regional? Qual é o papel da cidade de Janeiro na formulação e na consolidação desse sistema econômico regional? Então, ou seja, em síntese, em vez de a gente endossar ou assumir, mesmo estando no Estado, às vezes, uma visão anti-Estado, você reabilitar a primazia e o papel da política, que ao invés, então, de negá-la e capturar por essa série de particularismos que fica, então, capturando o Estado para seus interesses, enfim, escusos. Obrigado, gente. É isso.